Livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. O texto diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes com a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, onde o sol se põe. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Apenas esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assuste, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Até aqui, irmãos. Depois de um período de 40 anos em que Israel esteve peregrinando no deserto, agora esse povo está prestes a conquistar a terra prometida por Deus a Abraão e a sua descendência. Porém, esse era um tempo de bastante apreensão, porque Moisés, o líder da nação de Israel, tanto na saída do Egito, quanto na peregrinação do deserto, tinha acabado de morrer. Era normal que esse povo estivesse com medo, era normal que esse povo estivesse apreensivo, sem saber o que iria acontecer. O que Deus faria agora? Ele daria mesmo a terra prometida ao povo? E o que seria de Israel sem Moisés? E o que a gente precisa entender, em primeiro lugar, é que Deus é o protagonista da história. De forma que os homens passam, mas Deus sempre continua a história. Deus não depende de homens para continuar levando a sua obra adiante. Ele é o único personagem insubstituível da história. Deus escolhe homens para o cumprimento do seu propósito. Mas quando esses homens morrem, como Moisés morreu aqui, o Senhor chama outras pessoas para continuar levando adiante os seus planos, levando adiante o seu propósito, o seu desígnio. Por quê? Porque Ele é o Senhor de toda a história. E é precisamente por isso que depois da morte de Moisés, Deus chama Josué para conduzir e liderar esse povo numa missão assustadora: substituir o profeta Moisés. Se nós lermos os versículos 1 e 2, eles vão dizer: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés:
Meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu estou dando aos israelitas. Em outras palavras, Josué, ele precisa dar continuidade ao que Moisés começou, a liderança desse povo. Agora, imagina você ter que substituir uma pessoa como Moisés. Uma pessoa por meio de quem Deus transformou o cajado em serpente e depois a serpente em cajado de novo. Uma pessoa por meio de quem Deus enviou 10 pragas contra os egípcios, trazendo humilhação sobre cada um dos deuses egípcios. Imagina você ter que substituir um homem por meio de quem Deus abriu o mar diante do povo, permitindo-lhes passar pelo mar a pés enxutos, com os pés secos. Imagina você substituir um homem que em um determinado momento jogou o seu cajado na água e as águas que eram amargas se tornaram doces. Imagina você substituir um homem que toca a rocha com o cajado e sai água da rocha. Substituir um homem que intercede pelo povo e vê Deus mandar pão do céu. Imagina você substituir um homem que é só o mediador da antiga aliança, a aliança que Deus fez com Israel. Moisés era o mediador entre aquele povo e Deus. Ele subia no monte e voltava, descia e dizia o que Deus tinha falado diretamente para ele. Imagina você substituir essa pessoa. Nós não precisamos de muito para imaginar que Josué, certamente aqui, está com medo. Porque apesar de ter sido Deus que fez todas essas coisas por meio de Moisés, esses sinais significavam que Deus estava com Moisés. E agora era normal o povo pensar, bom, nós sabemos que Deus estava com Moisés, o profeta sênior, mas será que Deus está com o estagiário dele, Josué? Era uma grande interrogação. E além de ter que substituir o profeta Moisés, a missão de Josué é conduzir o povo para lutar contra as 7 nações que são mais poderosas do que Israel e habitam a terra prometida. Então, a gente consegue imaginar como Josué devia estar com medo diante dessa missão, diante dessa responsabilidade, diante desse chamado. Mas o legal é a gente olhar para esse texto e ver que o mesmo Deus que chama Josué é o Deus que encoraja Josué, dizendo várias vezes, ser forte e corajoso, Josué. Pelo menos 3 vezes você vai encontrar nesse texto, Deus dizendo para Josué, esforça-te e ser corajoso, versículo 6, versículo 7 e versículo 9. Josué está com medo, mas naquele momento de medo, naquele momento de apreensão, naquele momento de substituir Moisés, naquele momento de conduzir o povo a lutar contra as 7 nações mais poderosas, Josué é encorajado pelas palavras de Deus. E eu quero trazer aqui um pensamento a respeito dessas 3 vezes em que Deus encoraja Josué. As 3 vezes em que ele diz ser forte e corajoso. A primeira palavra de encorajamento, na primeira vez que Deus disse esforça-te e ser corajoso, ele encoraja Josué a cumprir a missão que estava diante dele. Veja o versículo 6. Esforça-te e ser corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. E observa, Deus não está dizendo aqui, Josué, se tudo der certo, talvez, se pá, vocês herdarão essa terra. Ele não está dizendo isso, mas ele diz, você fará este povo herdar essa terra. E no versículo 3 ele diz, eu já vos dei todo lugar que vocês pisarem com a sola dos pés. Então Deus ele não está falando de uma hipótese, ele está falando de uma realidade. Ele já está garantindo que essa terra será conquistada. E Deus falou com tanta convicção aqui, que ele até apresenta no texto que nós lemos, os limites da terra que ele está dando ao povo. Versículos 4 e 5. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. E aí ele já diz, ninguém poderá te resistir
todos os dias da sua vida. Quer dizer, tinha uma garantia infalível de que Josué, nessa missão diante da terra prometida, ele teria sucesso. Por quê? Porque a palavra pertence a um Deus que não mente, a um Deus que tem caráter. A garantia que Josué tinha de que a missão seria uma missão de sucesso era fundamentada no caráter de Deus. Deus não mente. E quando Deus fala, ele simplesmente cumpre aquilo que ele fala. Deus não é como nós. A Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. Tem um texto em Gênesis, meio estranho, que Deus manda Abraão cortar animais no meio. E talvez você nunca tenha entendido esse texto, mas no mundo antigo, as pessoas faziam isso, né, quando tinham que fazer um pacto, alguma aliança. E as pessoas que faziam ali uma aliança entre si na época, passavam entre os animais cortados, dizendo que isso aconteça comigo se eu não cumprir o que eu falei. E quando Deus mandou Abraão cortar os animais ao meio, ele estava dizendo para Abraão que isso aconteça comigo se eu não cumprir o que eu falei. Gente, quando Deus promete uma coisa, ele se compromete verdadeiramente. E nós podemos ter certeza, porque ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então essa palavra é um encorajamento aqui para Josué. O cumprimento da promessa está fundamentado no caráter de Deus. E a fidelidade de Deus é que encoraja Josué aqui. O Senhor já está falando, está garantido. Vai, Josué, eu já dei essa terra para vocês. A segunda palavra de encorajamento. Na segunda vez que Deus disse, esforça-te e ser corajoso, ele encorajou Josué a permanecer na palavra, sendo fiel à lei do Senhor. Versículo 7 e 8, acompanhe comigo. Apenas esforça-te e seja corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Sabe o que isso significa? Que Deus não desejava apenas que Josué cumprisse a missão, mas Deus desejava também, e principalmente, que Josué cumprisse a missão da forma que Deus falou que deveria ser. Ele deveria ser fiel à palavra, ele deveria estar fundamentado na lei do Senhor, ele deveria permanecer na palavra. Tanto que Deus, ele ordena a Josué que ele obedeça a lei, que ele não se desvie da lei, que ele não afaste da sua boca o livro da lei, que ele medite na lei de dia e de noite. E depois ele diz, assim, Josué, você será bem-sucedido. Quer dizer, Josué, eu não estou chamando você apenas para uma missão, mas você também não pode fazer as coisas do seu jeito. Não é só a missão, é na missão permanecer na minha palavra. Permanecer na minha palavra. Porque na perspectiva de Deus, ser bem-sucedido significava ou estava relacionado ao quão perto ou distante Josué estaria da palavra de Deus. O quão perto ou distante Josué estaria da lei do Senhor. E nesse ponto é bom lembrar que o próprio Moisés, a quem Josué estava sucedendo, e que tinha morrido sem entrar na terra prometida, isso aconteceu com ele, porque em algum momento ele se desviou da lei do Senhor, da orientação do Senhor. O Senhor disse para Moisés, Moisés, toca na rocha e vai sair água. E o texto diz que Moisés bateu na rocha com violência, e por isso ele não entrou na terra prometida. Quer dizer, o Moisés, que era o cara que tem todo aquele currículo que eu falei aqui para vocês,
Em algum momento ele falhou em obedecer às instruções do Senhor. E é por isso que Deus também está falando para Josué: Josué, não é só cumprir a missão, mas esteja atento a cada orientação que eu te der. O próprio Moisés tinha falhado nisso. O próprio mediador da antiga aliança entre Deus e Israel tinha falhado diante da lei do Senhor. E aí então vem a terceira palavra de encorajamento, a terceira vez, que Deus diz: esforça-te a ser corajoso. E ele encorajou Josué, afirmando a sua presença. No versículo 5 ele diz: como estive com Moisés, assim estarei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. E no versículo 9 ele diz: não te ordenei isso? Esforça-te a ser corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que andares. Quer dizer, Josué não estava sozinho. E o que poderia ser mais consolador para Josué do que saber que o próprio Deus estava com ele, da mesma forma que ele esteve com Moisés, o seu antecessor. Por fim, esse encorajamento divino fez com que Josué fosse impulsionado a pela fé ir para cima daquelas nações, a pela fé conduzir o povo de fato ao propósito de Deus para o qual o Senhor o escolheu. Josué segue adiante e Deus cumpre a sua promessa. Sabe por quê? Nós vemos que assim como Deus encorajou Moisés, ele encorajou Josué, mas também da mesma forma que Deus abriu o Mar Vermelho diante de Moisés, agora ele vai abrir o Rio Jordão diante de Josué, mostrando que ele também está com Josué. E da mesma forma que Deus usou Moisés para tirar Israel da terra do Egito, agora ele usa Josué para estabelecer Israel na terra prometida. Então, a palavra se cumpre. Da mesma forma que ele foi com Moisés, ele foi também com Josué. Dessa forma, cada homem escolhido por Deus, seja Josué, seja Moisés, seja quem for, vai cumprindo na história o seu papel e vai morrendo. Mas o Senhor, soberano, dono do tempo, dono da história, ele permanece sempre. Ele é o protagonista da história e ele continua sempre levando os seus planos adiante. E toda vez que Deus chamava alguém, ele dizia: não temas, eu sou contigo. E ele ia chamar outra pessoa, ele dizia: não temas, eu sou contigo. Morreu um, ele vai chamar o outro e ele diz: não temas, eu sou contigo. E esse é o Deus que é revelado nessa passagem. O Deus que encoraja os seus servos e o Deus que também encoraja o seu povo. E agora, dando um salto para o Novo Testamento. E você sabe quem é Jesus? O livro de Colossenses vai dizer que Jesus é a imagem do Deus invisível. Se você quer ver Deus, olha para Jesus. Jesus disse isso nos evangelhos, né? Alguém disse para eles: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Aí Jesus falou: vocês não entenderam ainda, quem vê a mim vê o Pai. Ele é a imagem exata do Deus invisível. E o que esse Jesus que veio ao mundo, a imagem do Deus invisível, nos mostra? Ele nos manifesta esse mesmo Deus encorajador que nós conhecemos no Antigo Testamento. Porque em Jesus, o mesmo Deus que encorajou Josué a cumprir a sua missão, ele também abraça a sua missão de morrer e substituir os eleitos na cruz do Calvário. Esse mesmo Jesus, em Jesus, o mesmo Deus que encorajou Josué a permanecer na palavra, agora ele cumpre toda a justiça da lei através de uma vida santa e sem pecado. Como nós cantamos aqui, Cristo justo cumpriu a lei. Ele cumpriu tanto o propósito da lei, que era nos conduzir até Cristo, como Aio, como diz Gálatas,
como ele também cumpriu a lei no sentido de obedecer a toda a lei de Deus. Jesus cumpre todas as exigências de justiça de Deus. E em Jesus, o mesmo Deus que encorajou Josué dizendo: não te deixarei, nem te desampararei. Quando ele vem ao mundo, ele é chamado de Emanuel. E qual é o significado do nome Emanuel? Deus conosco, Deus presente, Deus aqui, Deus em meio às nossas aflições, Deus em meio aos momentos mais difíceis das nossas vidas, Deus em meio às nossas lágrimas, Deus visitando a humanidade caída e afetada pela queda, por um mundo completamente destruído, completamente entregue a si mesmo. Quando Jesus vem ao mundo, ele tanto traz Deus até nós, como ele é o próprio Deus que vem até nós. Então, o Deus revelado no Antigo Testamento que dizia: não temas, eu sou contigo. Ele diz no Novo Testamento: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É o mesmo Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, e ele manifesta a nós aquele mesmo Deus que encorajou Josué: ser forte e corajoso. Ele está aqui na terra dizendo para nós: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E essa é a palavra encorajadora de Deus aos peregrinos hoje, aqueles que também aguardam o cumprimento da promessa de herdar a terra prometida e viver na eternidade com o Senhor da história. A nós que, diante dos problemas e tribulações desta vida, muitas vezes somos afligidos pelo medo e pela apreensão que existem desde a queda de Adão. Então eu trago agora a aplicação desses 3 encorajamentos que Deus trouxe a Josué, a nós nos dias de hoje. Porque o Deus encorajador se manifestou através de Cristo, para também nos encorajar. O primeiro encorajamento é sobre a missão. Assim como Deus encoraja Josué diante da missão de liderar Israel na conquista de Canaã, Deus também nos encoraja hoje diante da missão de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que Ele nos ordenou. E é exatamente nesse contexto que Ele diz: eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz: vocês estão fazendo discípulos e eu estou junto, formando esses discípulos com vocês. Ele está presente nesse processo, com a diferença de que, enquanto Josué teve que enfrentar os cananeus, nós temos que enfrentar a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. Nós temos que enfrentar a influência deste mundo mau, que tenta nos dar forma. Nós temos que enfrentar o diabo, que anda como um leão ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. O que nós fazemos? Nós não estamos lutando contra cananeus, mas nós ensinamos todo homem para apresentá-lo perfeito em Cristo, como disse o apóstolo Paulo aos Colossenses. E nós levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Nós estamos fazendo discípulos. É isso que o Senhor nos chamou para fazer. A missão de Josué era levar Israel para Canaã. A nossa missão é fazer discípulos. A nossa missão no mundo de hoje é ajudar pessoas a conhecer Jesus, apresentar Jesus para essas pessoas e ensiná-las a imitar Jesus. Só que para isso a gente também precisa imitar Jesus. E para o encorajamento dos salvos, da mesma forma que o Senhor garantiu previamente a conquista de Canaã diante de Josué, por causa da obra de Cristo, Ele também garantiu ao seu povo uma herança no céu. Ele também garantiu a nós que a missão de fazer discípulos, ela não é vã. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Porque todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus um dia estarão diante dele, completamente curados, porque eles
chegarão à glorificação. Aquilo que é corruptível será revestido daquilo que é incorruptível. Então essas pessoas estarão completamente restauradas. É claro que isso só vai acontecer quando Cristo voltar ou quando nós morrermos. Mas Deus é fiel. Da mesma forma que Josué acreditou, Deus é fiel para nos levar a Canaã. Nos dias de hoje, Deus é fiel para nos levar a Canaã celestial também. E nos ajudar a perseverar diante de todas as circunstâncias. Porque nós não podemos perseverar sem a força dele, sem ele. É ele que nos faz perseverar. Mas nós podemos ter certeza a respeito do nosso futuro. Porque, olha a linguagem de certeza de Paulo. Filipenses 1,6. Eu estou certo disso. Aquele que começou a boa obra em vós, irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. 2 Timóteo 1,12. Eu sei em quem tenho crido, eu estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. É por isso que a gente continua fazendo discípulos. Porque a gente ainda não chegou naquele dia. E ele vai aperfeiçoar todos os dias até aquele dia. Mas nessa missão, o Senhor nos encoraja. E aqui ele traz um segundo encorajamento. Quero aplicar o segundo encorajamento. Se o primeiro diz respeito à missão, o segundo diz respeito às Escrituras Sagradas. Porque assim como Deus encorajou Josué a meditar na lei do Senhor, de dia e de noite, Deus nos encoraja hoje a permanecer na palavra e tê-la como fundamento da nossa vida. Tê-lo como fundamento de tudo que nós somos e que nós fazemos, que nós vivemos nessa vida. É criação de filhos, a resposta está na palavra. É casamento, a resposta está na palavra. É política, a resposta está na palavra. É trabalho, a resposta está na palavra. A palavra é a vontade de Deus revelada a nós e que foi preservada através da forma escrita. Mas nós temos valorizado essa palavra. Entenda uma coisa, essa é a definição divina de uma pessoa verdadeiramente bem-sucedida, aquela que edifica a sua vida em torno da palavra, em torno das Escrituras Sagradas. Sua vida pode até parecer próspera do ponto de vista humano, mas da perspectiva de Deus, sucesso é viver em torno da palavra. Se a Bíblia não tem sido o fundamento da sua vida aparentemente boa diante dos homens é um fracasso diante de Deus. Diante de Deus, sucesso é permanecer na palavra. É por isso que ele chama Josué a permanecer na palavra. Imagina só, Josué ele vai ser encorajado e Deus não fala nada de guerra. Ele vai lutar contra povos e ao invés de Deus dizer Josué, afia as espadas, Josué, treine os soldados, ele podia dizer isso. Ele fala, não, permanece na palavra. Não foram conselhos de guerra que Deus deu para Israel. Não foi conselho de guerra que Deus deu para Josué. Foi encorajamento a permanecer na palavra. É disso que nós precisamos para lutar as lutas da nossa vida. Talvez a gente está usando as ferramentas erradas, contra os inimigos errados. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é espiritual, não tem nada a ver com as pessoas. As nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas para destruir fortalezas, diz a Escritura. Se a Bíblia também não for o fundamento dessa igreja, mesmo que essa igreja esteja cheia, e mesmo que a maior parte dos homens se agradem dessa igreja, ela será um fracasso diante de Deus se ela não estiver permanecendo na palavra. A palavra é o fundamento. Deus não chamou Josué apenas para a missão, ele chamou para a fidelidade à palavra. Deus não nos chamou aqui para abrir uma porta e simplesmente começar a gritar forte aqui. Não é só ir para a missão, mas é ser fiel à palavra. O Senhor nos chama a permanecer na palavra, num tempo em que as pessoas já não querem mais a palavra. Ainda no primeiro século, Paulo, quando ele escreve para um jovem chamado Timóteo, que é pastor, um jovem pastor, mais ou menos da minha idade na época, ele tinha,
Paulo fala: Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra, a tempo e fora de tempo, corrige, exorta. Porque vai chegar um tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Elas vão sentir coceira nos ouvidos ao ouvir a palavra. E aí o que elas vão fazer? Elas vão juntar para si mestres conforme os seus próprios desejos. E o que está acontecendo hoje? Cada um tem os seus mestres. Eu vou buscar pessoas que me agradam quando eu escuto. É exatamente o que Paulo estava falando para Timóteo. Porque a palavra, quando ela é pregada, ela nos confronta. E não é bom ser confrontado. A palavra nos mostra o que está de errado na nossa vida. E a gente tem que se consertar e é desagradável. E então nós começamos a buscar outros mestres. Não, deixa eu ouvir os comediantes da internet. Deixa eu ouvir os coaches. Deixa eu ouvir o pessoal que está dando conselho financeiro. Quem são os seus mestres? O Senhor está nos chamando ao quê? Não somente a pregar a palavra, mas a construir a nossa vida em torno dela. A rejeitar qualquer mestre, por mais influente que seja ou carismático, se ele não estiver pregando a palavra, se ele estiver pregando qualquer coisa que seja diferente da palavra. Hoje existem muitas igrejas sacrificando a doutrina bíblica no altar de uma suposta relevância. Mas a pregação dessas igrejas vai testemunhar contra elas no dia final. Eu escolhi não carregar esse peso. Eu escolhi não carregar esse peso. Falei, Senhor, vamos pregar a sua palavra expositivamente. O que o Senhor fala no texto, a gente vai pregar. Porque um dia eu também vou dar conta diante de Deus daquilo que eu preguei e ensinei. Mas infelizmente a maior parte das igrejas hoje tem sacrificado a doutrina da Escritura no altar de uma suposta relevância. Mas a pergunta, eu trago aqui algumas perguntas para nós refletirmos. Como você tem tratado a Bíblia na sua vida? Tem espaço para a Bíblia no seu dia? Tem espaço para as Escrituras Sagradas na sua semana? A Bíblia está dando forma às suas crenças, aos seus pensamentos, às suas palavras e atitudes? Ou você está conformando a Bíblia ao que você acha correto, à sua experiência, às minhas opiniões? As minhas opiniões não importam. O que importa é a Escritura que dá forma à nossa opinião. É a Escritura que dá forma à experiência. É a Escritura que dá forma à vida. Será que nós estamos dispostos a ser reformados pela palavra? Reconstruídos pela palavra? Ou nós já sabemos o bastante? A Bíblia diz que aquele que diz saber alguma coisa ainda não sabe como convém saber. Gente, não desista da palavra. Lembra do versículo que eu citei? Aperfeiçoará até o dia de Cristo. Jesus já voltou? Jesus não voltou, então a gente precisa continuar perseverando nessa palavra até que Ele volte. Então Deus nos encoraja hoje a amar a palavra, a conhecer a palavra, a memorizar a palavra, a andar na palavra, a obedecer a palavra, porque como disse Moisés, essa palavra não é sem valor para vós, mas é a vossa vida. E o terceiro e último encorajamento que Deus traz a Josué, e eu quero aplicar agora a nós, o terceiro encorajamento é a presença de Deus. Para toda a tribulação que nós enfrentamos, o consolo dos salvos em Cristo Jesus é a rica e doce presença que nos acompanha, a presença do Cristo ao nosso lado, todos os dias das nossas vidas. Todos os dias da nossa jornada. Por mais assustadores que sejam os nossos dias, o Senhor nos convida hoje a lembrar das palavras do Senhor. Não temas, eu sou contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor nos lembra hoje, eis que eu estou convosco, todos os dias, todos, até aqueles piores, que é muito difícil de suportar. Ele está presente todos os dias. Por mais que não pareça,
Por mais que às vezes a gente olhe e fala, não, o Senhor me abandonou e eu estou completamente sozinho. Não, Ele é fiel e Ele disse, eu estou presente todos os dias. E essa promessa foi cumprida, sabe por quê? Quando Jesus ascendeu aos céus, Ele nos enviou o Espírito Santo. E sabe o que o Espírito Santo fez? Ele internalizou Cristo em nós, de forma que Cristo agora habita em nós. Então Ele está presente em nós todos os dias. Ele cumpriu a promessa dele e continuará cumprindo até o dia final. Ele está presente. Ele está presente até quando a gente está na pior situação, no vale da sombra da morte, como diz o salmista. Ele continua sendo nosso pastor, e sendo nosso pastor, nada nos falta. Nós cantamos aqui, a graça de Deus é o que nos basta. Eu tenho pregado aqui, nós não precisamos da ausência de espinhos, nós precisamos da graça de Deus para lidar com as tribulações que nós passamos nessa vida. Então, quando Deus não tira o espinho da nossa carne, como Paulo pediu ao Senhor, e Deus não tirou, Paulo pediu 3 vezes e Deus não tirou, Deus disse a Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando a gente está mais fraco, é quando, aos olhos de Deus, nós estamos fortes, porque nós estamos dependentes dEle. Porque toda a nossa confiança está nele, e porque nós não temos condições nenhuma de fazer nada por nós mesmos. Eu quero encerrar lendo João 14, 1 ao 3. Quando Jesus ia embora, os seus discípulos ficaram preocupados. O mesmo sentimento de Josué e de Israel, quando Moisés morreu. E aí Jesus, em João 14, do 1 ao 3, ele diz assim: não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está em nós hoje, Ele está conosco hoje. E quando nós partirmos desta terra, tem só uma eternidade para a gente continuar vivendo com Ele. Ele falou, eu vou preparar um lugar para vocês, porque eu quero que vocês estejam no lugar onde eu estarei. Você quer estar lá também ou não? Então, o meu desejo de oração é que você também seja forte e corajoso para continuar vivendo para a glória de Deus neste mundo caído. Até que Deus venha, até que Cristo volte, e então nós o veremos face